Olá! Hoje a nossa conversa é com o Binho Marx. O Binho já foi governador, secretário de Educação, secretário lá no MEC e hoje é consultor de políticas públicas em educação. E o Binho, a nossa conversa de hoje é sobre financiamento da educação. Não tem como a gente conseguir melhorar a qualidade do ensino se a gente não souber investir esse dinheiro da forma correta e no montante correto. Binho, começando aqui o nosso papo, sempre tem aquelas questões. A gente precisa primeiro melhorar a gestão para depois aumentar o financiamento, ou a gente precisa já melhorar o financiamento, aumentar o financiamento e ir melhorando a gestão? Como que é essa questão para você? Esse é um problema super antigo na educação no Brasil. Quando a gente começa a ler os debates, desde os anos 30, essa confusão já existia. E hoje, mais fortemente ainda. As duas coisas realmente são preocupantes. O Brasil é um país que precisa investir muito mais na educação, mas também é um país que tem graves problemas de gestão. Então, não tem como pensar uma coisa sem outra. Realmente está na hora da gente acabar com essa briga entre os economistas e os educadores. Eles precisam fazer as pazes e precisamos melhorar dos dois lados, né? A gente precisa realmente investir mais na educação, porque os economistas alegam, com muita razão, de que, do ponto de vista da proporção do PIB investido na educação, é muito alto, né? O Brasil iguala e até supera a média da OCDE em percentual do PIB, né? Chega perto de 6%, em torno de 6% do PIB, 5,8% por aí, de investimento do PIB em educação. Isso quem olha de fora diz, nossa, para que mais dinheiro, né? Então, desse ponto de vista, eles estão corretos. Se fosse um país que estivesse há muito tempo investindo na educação, há muito tempo priorizando a educação, como muitos, até vizinhos, Uruguai, por exemplo, isso é muita grana. Só que o Brasil ele tem uma dívida com a educação muito grande. Então é como na nossa família, se você tem uma dívida grande e começa a pagar, você tem que pagar o principal e pagar alguma coisa do atrasado. Se você não pode pagar o atrasado toda de uma vez, mas pelo menos você tem que negociar a tua dívida e você ir pagando a parcela atual e pagando alguma parcela do atraso. O Brasil é a mesma coisa com a educação. Esse atraso que o Brasil tem com a educação faz com que o Brasil tenha que investir mais mesmo, até ele pagar sua dívida com o passado. Dívida com o passado significa o quê? Significa até construir escolas onde tem criança ainda estudando debaixo de mangueira. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas trabalhando no MEC, graças a Deus, eu pude conhecer todos os lugares do Brasil, o interior do Pará, o Marajó. Marajó são 16 municípios, eu conheci 10. Tem lugar que não tem escola, os meninos estudam debaixo de mangueira, as condições são muito precárias, que não tem como chegar na escola porque não tem transporte escolar. Tem lugar em Altamira que para a merenda chegar na escola, o gasto de combustível é mais caro do que a própria merenda, porque Altamira é o segundo maior município do mundo. Então, um país como o Brasil, que deixou tanta gente fora da escola esse tempo todo, tem uma dívida para pagar. Então, um aspecto é esse, para dizer que o financiamento do Brasil tem que ser maior. O outro aspecto é o fato de que o Brasil é enorme, né? Não dá para você, com esse percentual do PIB, com um país que tem uma renda muito baixa, dizer que o valor por aluno é alto, é muito baixo. Então, o Brasil ele tem alguma coisa em torno de $3.800 por aluno, enquanto que a média OCDE é de $10.000 por aluno. Então, é uma diferença muito grande quando você pega por aluno. Quando você pega o bolo do PIB, o percentual do PIB, parece muito. Quando você vê por aluno, o recurso é insuficiente. E aí vem a conversa de que a gestão é ruim. Eles falam, não adianta colocar dinheiro porque não melhora a qualidade. Não, melhora sim. Os estudos recentes têm demonstrado que aquele discurso de que o investimento na educação não provoca melhoria de qualidade, ele tem um quê de verdade, mas quando já se investe muito em educação. Quando se investe muito em educação, não adianta colocar mais dinheiro que isso não vai automaticamente melhorar a qualidade. Mas aqueles países pobres que investem pouco na educação, todo o dinheiro que você coloca na educação tem um efeito sim. Então, no caso do Brasil, dos países da América Latina de um modo geral, investir em educação tem efeito na qualidade. Aí vem o outro lado, a gestão. Também colocar só dinheiro, o ganho não é proporcional. Aconteceu recentemente. Os governos Lula e Dilma investiram muito na educação. O orçamento da educação mais do que duplicou. Mas o resultado não foi proporcional. Em alguns casos até diminuiu. Se você pegar a matemática do ensino médio, até caiu.
Em alguns casos melhorou, mas longe de ficar proporcional ao investimento que foi feito. Foi muito grande o investimento e o resultado foi pífio. Exato. Né? A gente tem que aceitar, o resultado foi pífio. Então, precisa também melhorar a gestão. Então, as coisas precisam ser casadas. Não, claro. E, para além disso, a gente precisa ter mais justiça nessa distribuição, né? Porque hoje a gente ainda investe mais no aluno que tem uma renda maior e a gente investe menos no aluno de baixa renda. E, na verdade, tinha que ser o oposto, né, Binho? Verdade. Sim, então, a gente tem esse desafio, tem o desafio do Fundeb, né? O Fundeb atual, ele expira em 2020. Então, a gente tem aí um prazo curto para poder repensar um novo Fundeb, que é uma baita oportunidade, né? Então, assim, como que você vê esse desenho de novo Fundeb? Como que a gente consegue ter mais justiça na distribuição? E aí, assim, justiça mesmo, né? Não é só mais redistributivo, diminuir a distância, mas ser ousado a ponto da gente conseguir inverter essa equação hoje que a gente tem no país. Eu concordo plenamente contigo. Nós estamos diante de uma oportunidade rara, a gente não pode perder, tem que aproveitar. 2020 vai renovar o Fundeb, é o prazo dele, então tem toda uma movimentação que com certeza vai tornar o Fundeb permanente, mas só tornar permanente como está não é suficiente. Nós temos uma oportunidade de fazer um Fundeb melhor. A gente está aprendendo. Primeiro foi o Fundef, eu era dirigente da Undime, na época negociando com o Barja Negre, com a equipe do MEC, o Fundef. Na época não se conhecia exatamente como fazer, se aprendeu muito com o Fundef, o Fundeb foi melhor e agora a gente pode fazer um novo Fundeb muito melhor do que esse, porque a gente descobriu muitas coisas. Que é exatamente um dos aspectos importantes, é isso que você falou. Ele ainda tem uma iniquidade muito grande mesmo. Por exemplo, sem colocar nenhum tostão no Fundeb, é possível melhorar muito o recurso do Fundeb apenas mexendo na forma de redistribuir os recursos. Por exemplo, o Fundeb é meio complicado, mas eu vou tentar explicar porque ele distribui o recurso por estado. Cada estado e o DF formam um fundo estadual. Né? Ele tem um fundo em que o governo federal ele mede quanto cada fundo tem por aluno. E estabelece um valor mínimo no Brasil, os fundos que estão abaixo daquele valor mínimo, ele complementa. Mas quando ele complementa, aquele complemento é igual para todo mundo que está dentro do estado. Então, se São Paulo, Minas, tem muitos municípios, alguns com muito pouco, outros com muito, aquele dinheiro é distribuído de maneira igual entre eles. O ideal seria, entre muitas possibilidades de melhorar esse Fundeb, o ideal seria fazer uma redistribuição não por unidade da federação, não por estado, mas por ente federativo, em que você pudesse observar cada município e cada secretaria de estado, cada rede estadual, quanto que tem por aluno. E aí você faz uma separação entre elas e dá mais para quem tem menos. Não cria faz um ajuste mais fino. A gente precisa fazer um ajuste mais fino. Só com essa mudança, a gente consegue aumentar, passar de 3 para quase... aumentar quase R$1.000. Só com essa pequena mudança dá para aumentar quase R$1.000 o valor mínimo do aluno. Então, isso é uma mudança importante. Agora, a gente tem que, nesse momento de mudança do Fundeb, também admitir que o dinheiro que o governo federal coloca é muito pouco. O governo federal coloca 10% do valor total. Então, o Fundeb, que muita gente pensa que é recurso do governo federal, ele é praticamente recurso dos municípios e dos estados. E o governo federal coloca 10%. E essa quantia ela é insignificante. Hoje dá alguma coisa em torno de 15 bilhões. Então, ele se equipara a um programa do MEC. Então, o MEC, sei lá, chegou um momento em que o investimento em um único programa para o ensino superior era maior o investimento do que o que ele aplicava para toda a educação básica no Fundeb. Então, tem que admitir que esse recurso é muito pequeno e precisa aumentar, né? Então, tem que aumentar, mudar as regras de distribuição. E, por último, um terceiro aspecto que eu acho fundamental, que você tem falado muito, é dar mais para quem tem mais fragilidade. Então, o dinheiro tem que chegar nas escolas mais pobres, o dinheiro tem que chegar nas populações mais fragilizadas. Então, um componente que o Fundeb não tem é fazer uma redistribuição pensando no nível socioeconômico. Então, essa situação pode fazer com que o Fundeb tenha um refinamento também da distribuição dentro do Estado. Então, dentro do Estado tem um outro mecanismozinho, uma chave, em que você vai avaliar quais são as redes dentro do Estado que têm fragilidades socioeconômicas graves e que tem um valor, um percentual, um gatilho em que aumente esse recurso. Com isso, eu acho que a educação poderia ter um grande ganho de recursos, sair um pouco daquela
desculpa de que o problema é só dinheiro e também aproveitar e apertar um pouco a chave da gestão, da melhoria da gestão. Isso. E para além do Fundeb, existem outros mecanismos de financiamento que a gente pode lançar a mão para poder fortalecer os municípios e os estados, né? Fazer uma maior transferência da União, que é o ente que mais arrecada, que é o ente mais poderoso, é o ente que pode, inclusive, ser um grande indutor de qualidade, definição de parâmetros de qualidade e tudo mais. Quais são os outros mecanismos de financiamento que o governo federal deveria utilizar mais para ajudar estados e municípios? Eu acompanho o Ministério da Educação desde 93, desde quando eu fui secretário municipal, depois eu fui secretário estadual 8 anos, depois eu fui governador, depois eu fui para o próprio MEC. E lá no MEC eu vi de perto aquilo que eu já achava um absurdo, né? Eu acho que o MEC tem programa demais, né? Antes de pensar no financiamento, eu acho que o MEC deveria reduzir enormemente a quantidade de programas. O Brasil é muito grande, os programas que nascem em Brasília, eles não têm como dar conta da nossa diversidade, eles não conseguem ser customizados. E isso é um grande problema. Eu diria que boa parte do investimento do MEC, independentemente de governo, independentemente de partido, grande parte do investimento do MEC se perde. Não tem resultado nenhum na qualidade da educação. Porque são programas plastificados, empacotados, que chegam sem a menor condição de dialogar com as realidades diferentes. E isso é muito ruim. E a tendência do secretário, que está com dificuldade de pegar todo o programa, e você chega numa escola, tem trocentos programas do MEC, mais trocentos programas de organizações da sociedade civil que querem ajudar, mas aí tem o município que faz, tem o estado que faz, tem o governo federal que faz, e isso só cria uma confusão na cabeça da escola. Eu acho que tem que descentralizar mais, e a maneira de descentralizar mais é realmente repensar muitos dos programas e colocar esse recurso diretamente no Fundeb. E aí muita gente diz, não dá para fazer isso porque tem muita irresponsabilidade, tem corrupção, tem incapacidade técnica. Tudo isso tem, é verdade. Mas se você tem um mecanismo de avaliar como esse recurso está sendo utilizado, você avaliar e punir quem age de maneira errada, é a melhor forma de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então você tem um conjunto de parâmetros que aponta o caminho que faz com que a criança aprenda, né? O papel da escola é assegurar o aprendizado, e o aprendizado para todas as crianças, né? Com equidade. Para fazer isso acontecer, nós já temos estudos, nós já temos experiências, a gente sabe quem deu com os burros na água, a gente já sabe quem teve sucesso. Então tem como reunir um conjunto de ações e apontar para os municípios e para os estados o que fazer. E está aqui a grana, e está aqui a orientação técnica. Eu acho que tem que apontar os caminhos e dar mais liberdade. Esse equilíbrio que é necessário. E com base nas evidências, sem ficar criando, reventando a roda, inventando fantasmas para serem combatidos que não existem. Então, é isso, né, Binho? É isso, eu já vi muito prefeito que amanhece, prefeito, governador e ministro também, eu já conheci vários, que cada dia ele amanhece com uma ideia nova e esquece a ideia que ele mesmo teve no dia anterior e começa tudo de novo. É realmente, assim, o sonho de um país melhor, mas com passos pragmáticos, né? E não ficar criando fantasias, que acho que é um pouco que tem atrapalhado a gente. Como eu falei, tem muitos programas que não têm resultado. Eu acho que, sem falar em fontes novas, que eu acho que tem como melhorar a arrecadação, tem como observar esse festival de subsídios, de possibilidades que são dadas às vezes por chamado setor produtivo, que nem sempre é tão produtivo assim. Eu acho que precisa se avaliar prioridades, a educação tem de fazer prioridade. Fora tudo isso, se observar o dinheiro que já se tem, o dinheiro que o MEC já utiliza, isso já permite melhorar a ampliação dos recursos. Binho, muito obrigada. Foi uma delícia conversar aqui com você. Vocês podem assistir esse episódio sobre governança, financiamento, lá no Futura Play. Encontro vocês lá e até a próxima.